Então, bom, eu gostaria de agradecer o convite e aproveitar para fazer algumas observações. Esse trabalho é oriundo de um problema, né? Aquela famosa ditado, né? Para quem só tem um martelo, todo problema é prego, né? Como eu estudei fortificações, eu tentei fazer uma abordagem tratando da questão das fortificações e seu papel na história, né? Analisando não como normalmente é feito, tratando das fortificações como se fosse um contínuo. Por exemplo, foi feita uma fortificação em Macapá em 1639. Os livros de história tradicional normalmente tratam essa fortificação como se fosse a mesma que existe hoje, que foi feita em 1764. Na verdade, aqui no Brasil houve várias interrupções, interregnos, um espaço longo, às vezes que não existia nada num local. Analisar esses espaços permite perceber um desenvolvimento de políticas que são momentâneas. Eu vou querer apresentar aqui um momento específico das políticas de Portugal para o Brasil que resultou na delimitação das nossas fronteiras. Bom, vou começar justamente com essa questão que eu sempre falo aqui, que as pessoas tratam de contínuos, e, na verdade, a história militar do Brasil, como a de Portugal também, é muito segmentada. Tá? Se reage muito, você não tem uma ação proativa. Eu estou pensando na próxima guerra. Quando acontece a emergência, se toma uma decisão para resolver aquela emergência. Né? Mas você vendo o que ocorreu, o sucesso que foi a política portuguesa no Brasil e no mundo, você pensa assim, não, é o resultado de uma estratégia, certo? De longo prazo. Né? Eu vou colocar, não, isso para o Brasil, especialmente a ocupação do interior, né? Não é bem assim. Parte desse mito ocorreu num vazio legal populacional, não é bem verdade. Foi um projeto racional da coroa, esse aí é totalmente falso mesmo. Resultou de um planejamento central, também eu vou mostrar que não foi assim, e foi fixado as fronteiras por fortes importantes implantados por um projeto geral governamental. Eu estou falando do governo aqui, eu estou falando de Lisboa. Não estou falando do governo do Brasil, que inclusive nessa época nem existia. Cada capitania tinha mais ou menos autonomia, sendo que algumas tinham mais autonomia que as outras. Né? Era aquele negócio, famoso, são todos iguais, mas tem uns que são mais iguais que os outros. Né? Qual foi o motivador da expansão? Do ponto de vista de Portugal, certo? Não foi no norte da África teve a questão da glória militar, da expansão da fé, mas na prática, para o sul, a partir da Guiné, o motivador era o lucro. Né? Portugal teve um avanço político muito acelerado em relação ao resto da Europa, tinha um poder central que pôde conduzir um processo de expansão. Né? O rei era, por exemplo, era o grão-mestre das ordens militares, que gerenciava o movimento pela costa da África, em busca inicialmente do ouro da Guiné, depois pelas especiarias da Ásia, né? Que eram produtos de altíssimo valor. Hoje em dia a gente pensa assim, uma especiaria, você vai fazer guerra, montar uma expedição para trazer pimenta. A situação na época era muito diferente, né? Essas especiarias tinham um alto valor, altíssimo valor. Eu coloquei um exemplo aí do preço do açafrão português, não é o açafrão importado, em Lisboa. Esse é o preço atual. Certo? Você paga 8 euros, certo? 50 e poucos reais por 1 grama de açafrão. Né? No século XVI, esse valor era muito maior. Concorria com o preço do ouro. As especiarias chegavam a valer mais do que o ouro. Né? E era um produto de pequeno volume. Uma carga de alguns quilos de especiarias, das mais caras, podia fazer a riqueza de uma pessoa. Então, compensava você montar uma expedição militar para a Ásia para trazer esse produto de alto valor. Isso foi feito dentro do pensamento mercantilista, que buscava o monopólio, né?
a obtenção de um determinado monopólio em uma coisa, no caso de Portugal, foi inicialmente nas especiarias, através da exclusão da competição. Portugal, no caso, conseguiu também o apoio do papado, que era o único órgão transnacional que havia nesse período. E foram emitidas diversas bulas que autorizavam a Portugal fazer esse movimento de expansão, como parte da cruzada. Portugal praticamente não mandou cruzados para o Oriente Médio, mas fez a sua cruzada, né, na África contra os mouros. Então, houve essas bulas que permitiam um ataque ao Moro, ou seja, uma expedição montar expedição militar, dava a posse da África, jurisdição à Intercétera, dava jurisdição da Ordem de Cristo sobre as conquistas, sendo que o rei, posteriormente, vai ser o grão-mestre da Ordem, fazendo uma ligação do Estado com a Igreja, o padroado, né? E outras bulas que davam autonomia a Portugal para fazer essa expansão. Teve o Tratado de Alcaçovas, que foi feito entre Portugal e Espanha, que delimitava as áreas de influência entre Espanha e Portugal, sendo que Portugal pegou a parte sul do Atlântico, onde ele estava fazendo a expansão já. Né? Essa procura de especiarias resultou num movimento de exploração colonial que, no século XVI, já no iníciozinho do século XVI, foi muito voltado para as especiarias do Índico. Portugal chegou a montar mais de 130 feitorias fortificadas, tá? Na costa da África, especialmente da Índia e da Península Arábica, em pontos estratégicos. O Estreito de Hormuz, a gente fala até hoje sobre a importância estratégica dele. Né? Nesses pontos, Portugal botava pequenas instalações militares que apoiavam frotas que controlavam o comércio marítimo. Ou seja, Portugal não se preocupou em fazer colônias, em trazer agricultores para plantar. Ele se preocupou em controlar o comércio, que era o mais importante. Né? Para navegar no Índico, você tinha que ter uma licença, o cartaz. Pagava o imposto para Portugal e, obviamente, você não podia mais levar a rota tradicional que seguia pelo Oriente, de comércio das especiarias pelo Oriente Médio. Portugal, nesse período, alcançou uma grande riqueza através desse esforço comercial militar, que é duplo. É um esforço militar, são fortificações, né, voltadas para a exploração comercial. Né? E o esforço foi muito grande. Né? Esse gráfico ele mostra o número de navios que foi enviado por 5 anos para a Ásia. Tá? Em 1510, foram enviados 100 navios para a Ásia. Tá? Hoje em dia, a Marinha Brasileira não tem 100 navios. Né? Eu não sei a Marinha Portuguesa, mas eu não acredito que não tenha. Né? E no século XVI é um esforço muito maior, mesmo porque um navio que fazia essa rota, ele fazia 2, 3 viagens e depois tinha que ser descartado por causa do desgaste, que era uma viagem que levava ida e volta, às vezes, mais de 2 anos. Né? Então, Portugal, para controlar o comércio, precisava de navios e bases. Então, são os fortes e essas frotas. Né? É um esforço colossal quando a gente analisa o tamanho de Portugal. Né? E, digamos assim, o estado primitivo da organização dos estados, não só de Portugal, mas de toda a Europa. Portugal estava mais adiantado, mas não estava assim tão mais adiantado que tivesse recursos para sustentar esse esforço sem o lucro do comércio das especiarias. Né? E esse esforço foi muito grande. Aqui no Brasil, nós temos assim, com um certo orgulho, um certo fanismo das nossas fortificações, o Príncipe da Beira, como eu já ouvi dizer, foi a maior construção ao sul do Equador. Não foi. Né? Portugal tinha coisas muito mais importantes feitas na Ásia. Né? O Forte São Sebastião, em Moçambique, tinha 22 mil metros quadrados e foi feito em 1547. O Brasil estava mal começando a sua colonização. Né? Baçaim, que é essa cidade que está na imagem, é uma cidade murada. Né? Ela ainda existe até hoje. Ela tem 408 mil metros quadrados. Para comparar com o Príncipe da Beira, que a gente tem muito orgulho, com razão de ser, certo? Ele tem 25 mil metros quadrados e foi feito 200 anos depois.
Então, essas construções mostram o esforço que Portugal fez. Baçaí não é um caso único. Teve várias outras semelhantes ou até maiores. Goa, Damão e assim por diante. É que eu gosto de Baçaí. Né? Infelizmente, os hindus não dão o mínimo cuidado com essa cidade. Hoje em dia está abandonada. Né? Obviamente, Portugal, depois da restauração também, de 1640, vai se preocupar muito com a sua própria defesa. Então, você tem os fortes da Raia, né? Valença, Almeida, Elvas, que são alguns das cidades muradas que havia várias outras, certo? Para defesa contra a Espanha. O Brasil nunca teve nada semelhante a isso. Né? Porque, obviamente, Portugal era uma potência colonial cuja prioridade era a metrópole. Então, os investimentos eram muito feitos em função do retorno para a metrópole. No século XVI, quando o Brasil foi descoberto, a situação aqui era bem diferente. Portugal tinha, na Ásia, uma possibilidade de lucro colossal. Né? Não tinha essa possibilidade no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, você não tinha povoações locais adiantadas, como havia na Índia. Né? Você não tinha minerais preciosos, não tinha especiarias. O que havia aqui era pau-brasil, papagaio e animais exóticos. Né? Não gerava um lucro que valesse a pena um governo investir na colonização, na ocupação, na fortificação do território, enquanto a Ásia, sim, essa tinha essa justificativa. Né? A Ásia e a África como cadeia logística para as suas frotas. Né? Havia falta de mão de obra explorável. Você tinha, por exemplo, Portugal os portugueses não plantavam a pimenta. Eram os asiáticos que plantavam, certo? E os portugueses levavam para a Europa. Aqui você não tinha nem essa possibilidade de explorar uma mão de obra local que fosse fazer uma plantação. Os nossos indígenas eram poucos, dispersos no território, não estavam muito adiantados em termos tecnológicos, então não justificava um esforço em termos de ocupação. Tanto é que, durante os primeiros 30 anos do Brasil, houve 3 feitorias aqui no Brasil, né? 2 delas foram destruídas. Né? O Brasil basicamente estava nessa costa toda, estava vazio e desocupado. Né? A opção de Portugal para o Brasil nesse período é o seguinte, e depois também das capitanias hereditárias, principalmente, o Brasil vai pagar por sua defesa. Tá? Isso é um ponto fundamental para entender a história militar brasileira e das fortificações. Portugal nunca mandou dinheiro para o Brasil. Como também raramente mandou, na Ásia mandou, mas raramente mandava para a Ásia. Né? No iníciozinho ela mandou alguns postos fortes pré-fabricados para a Ásia, mas normalmente a ideia não era mandar dinheiro, era receber dinheiro. Na Ásia havia um esquema que você tirava dinheiro de uma zona mais rica e mandava para uma mais pobre. Esse esquema aqui no Brasil não havia. Né? Era cada um por si. A capitania hereditária, fica bem claro que a proposta é o capitão hereditário ele deve arcar com sua defesa. O máximo que havia era a coroa vender material bélico a preço de custo, mas era vendido. Outra opção foi o Tratado de Tordesilhas, tentar manter a posse através da diplomacia. Isso Portugal fez com uma eficiência inegalável. Né? Parte dessa política foi a questão cartográfica, que eu vou tratar rapidamente aqui. Né? Eu vou mostrar aqui rapidamente alguns mapas que mostram o Brasil na cartografia. Esse mapa de Reinel, ele mostra a linha de Tordesilhas, deixando o Rio Amazonas e o Rio da Prata do lado português. Né? Isso por quê? Porque havia um pensamento diplomático que quem controla a foz do Rio pode usar a via navegável para os seus meios. Então, era importantíssimo controlar a foz do Rio e Portugal traçava a sua cartografia sempre englobando o Rio Amazonas e o Rio da Prata. Então, você tem esse mapa de 1519, que mostra isso. Esse mapa de 1554, a mesma coisa, que mostra a linha de Tordesilhas englobando o Rio da Prata e o Rio Amazonas. 1573, mesma coisa, até 1706.
Mesma coisa, o mapa sempre pega a foz do Rio Amazonas e a foz do Rio da Prata. Né? Eu não vou entrar aqui na questão de Tordesilhas, o general já falou isso muito bem, o general Rui Moura já falou isso muito bem. Eu vou falar assim da política que isso está atrás desses mapas. Você pode dizer que esses mapas são um erro natural. Não é um erro natural, isso é uma coisa proposital de Portugal. Né? Proposital e extremamente eficiente. Tanto é que enganava não só os espanhóis, mas outras potências. Por exemplo, esse mapa francês, ele mostra a mesma coisa. Né? A linha de Tordesilhas com o Rio Amazonas e o Rio da Prata. Essa colocação que eu falei que é proposital, você pode ver nessas linhas. Se você traçar as linhas pela cartografia portuguesa, você não tem um meridiano que corre reto de norte a sul. Você tem essas linhas inclinadas. Né? Chega a ter, no Equador, uma diferença de 800 quilômetros entre o meridiano da Foz do Rio da Prata e o da Foz do Rio do Amazonas. Né? Ainda se pode dizer, não, foi engano. A prova de que não foi engano é esse mapa português de 1573 que mostra as capitanias hereditárias. Mostra as divisões das capitanias, sendo que a última capitania, a do sul, São Vicente, ela para ali, em São Paulo. Toda essa área do sul, que Portugal dizia que era dele, ele não dividiu em capitania. Porque ele sabia que não era dele, se fosse levado a sério. Né? Então, Portugal tinha uma noção, os seus geógrafos eram muito bons, de como era a divisão. Se você for ver onde seria Tordesilhas, a posição portuguesa que os portugueses definiram que seria próximo à Laguna, ou no Paraná, não me lembro agora a cidade, Paranaguá, bate mais ou menos com uma localização real do tratado. Agora, eles sempre disseram que vai até o Rio da Prata. Mas agiram diplomaticamente para isso, mas não dividiram o território. Bom, essa política diplomática teve suas limitações. Né? Uma parte do mito da expansão, esse mapinha aí da história do exército brasileiro, dá a impressão que a expansão luso-brasileira para o interior foi um projeto. Né? Eu gostaria de argumentar que não foi um projeto do rei. Certo? Foi uma ação local dos bandeirantes. Tanto é que as grandes expedições, as grandes bandeiras, que eufemisticamente são chamadas do ciclo de despovoamento, né? Para captura de escravos que despovoaram o interior, elas ocorrem em 1602, 1607, 1619, 28, 1633. É um período que não havia Portugal. Era uma coroa só com a Espanha. Né? Está se atuando aqui dentro do mesmo reino. A área de Portugal, mas não se pode dizer assim, Portugal está se expandindo onde era Espanha. Fica meio estranho dizer isso. Né? Né? Isso aconteceu porque havia um apoio espanhol à ação escravista dos bandeirantes. Né? Até 1639, quando a Espanha autoriza os índios a se armarem, e você tem a grande derrota dos bandeirantes no Rio Grande do Sul, que cessa esse período de despovoamento. Né? O ataque às grandes missões. As bandeiras continuam, mas mudando de sentido. Né? Esse ciclo de despovoamento não é um nome tirado à toa, não. É do livro Aquela História Econômica do Brasil, do Simonsen, né? Mas ele mostra como é que foi a destruição. Esse mapa é do Paraná, ele mostra a província do Guairá, com as missões que havia. Né? A partir de 1628, com as missões espanholas, com as bandeiras, as missões começam a ser abandonadas. Né? Então, você já tinha 3 cidades ali, Tambo, Cidade Real do Guairá e Vila Rica, elas são abandonadas por causa da ameaça bandeirante, que resultou na destruição de todas essas missões.
né? Na prática, você teve essa área, era uma província espanhola ocupada, certo? Havia cidades, inclusive, espanholas, que ela foi totalmente despovoada pelos bandeirantes, né? Num período em que eram a mesma coroa, Portugal e Espanha, né? O resultado disso foi para ocupar o interior, foi para os bandeirantes, os brasileiros, os paulistas, colonizarem? Não. Curitiba só foi fundada em 1693. Certo? E esse mapa aí do Paraná, que é de 1896, né? Ele mostra aqui, ó, sertão desconhecido, sertão desconhecido, terras devolutas. Essa região, que já tinha sido uma província espanhola, foi tão destruída pelos bandeirantes que no final do século XIX ainda era sertão desconhecido. Existe um mapa, eu não achei aqui, mas ele tem assim, sertão desconhecido ocupado por índios bravos, né? Ou seja, os bandeirantes eles foram para não preocupar, mas para desocupar. E não com o objetivo de expulsar os espanhóis. O objetivo deles era capturar escravos, né? Outra parte do mito da expansão, que as fortificações são resultados de um planejamento estratégico. Eu conheci um oficial que era do Estado-Maior brasileiro na década de 70, no início da década de 70, quando se começou a discutir o projeto que foi chamado Calha Norte, que é a transferência de unidades para a região norte do Brasil para ocupar as fronteiras. Esse oficial me falou o seguinte: quando foi escolhidas as posições dos pelotões especiais de fronteira, eles viram com surpresa que onde eles colocavam um pelotão já tinha tido um forte português. Mostrando assim, posições muito bem escolhidas. Se na década de 70 a gente parte do princípio que havia um planejamento estratégico, é natural pensar que esse planejamento estratégico ocorresse em Portugal também no século XVIII. Não foi bem assim, né? O que havia no Brasil no século XVIII era um vazio administrativo, você não via nada, certo? Você não tinha capitanias Mato Grosso, Goiás, São Paulo era subordinado ao Rio de Janeiro, ele tinha deixado de existir como capitania. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Torre do Sacramento eram capitanias subordinadas ao Rio, né? Elas não tinham uma independência, uma autonomia total. Na verdade, toda essa área era um grande vazio administrativo. Você tinha povoações, né, no interior, especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que tinham surgido em função da descoberta do ouro no final do século XVII. Mas vocês podem ver pelos tamanhos das bolinhas aí, né, eram pequenas povoações e muito esparsas, porque eram para o interior. Dependiam do ouro para existir. Elas só existiam por causa do ouro, porque o ouro é um produto de alto valor e pequeno volume. Então, compensa você ter a carga de uma mula, que é 28 quilos, né? É uma fortuna, torna uma pessoa milionária, né? Então, vale a pena você ter essa ocupação. Porque até esse momento, toda a concentração portuguesa era na costa, né? O interior era basicamente vazio. Você tem algumas divisões administrativas, a São Paulo, Minas Gerais, que foi criada em 1709, Santa Catarina em 38, em função da guerra estamos escapando da guerra do incidente que houve com Portugal com os diplomatas espanhóis. Portugal foi só um incidente, aqui teve guerra, né? Aí se criou Santa Catarina para apoiar a colônia de Sacramento. Também criou-se também Rio Grande do Sul, está aí. E em 1748 são criados Goiás e Mato Grosso. Aí já num outro contexto, né? Em 1745, o francês Condamine, que era um astrônomo, ele tinha ido fazer um trabalho no Peru e resolveu descer o Rio Amazonas, né? Foi um grande erro de Portugal ter autorizado, Portugal não, da autoridade militar na fronteira ter autorizado ele descer o Rio Amazonas. Porque ele desceu e ele foi tirando
medidas de longitude ao longo de todo o rio. Né? A longitude, no século XVIII, até a década de 1780, dependia de você fazer cálculos astronômicos. Era muito difícil. Portugal sempre impediu a penetração de pesquisadores, viajantes no interior, justamente para dificultar o acesso à informação. Então, você não tinha noção de como era o interior. Condamine traça um mapa do Rio Amazonas preciso, com as latitudes, as longitudes corretas. Né? A Espanha já sabia a latitude do Rio da Prata. Comparando as duas, você pode ver, não, é impossível você fazer um meridiano que passe a foz do Rio Amazonas e pela foz do Rio da Prata. 1745. Isso leva à proposta de discussões de fronteira para substituir Tordesilhas. O general já passou esse mapa, que é o mapa das Cortes, é um mapa português extremamente detalhado e não é preciso, ele ainda tenta comprimir o interior do Brasil para o oeste, para pegar a maior parte possível de território, né? Que foi usado nas negociações de fronteira. Esse mapa, eu peguei esse detalhezinho aqui para mostrar a precisão dele. Tá? Essa região é a fronteira oeste do Brasil, onde seria o Mato Grosso do Sul, Paraná, e mostra a proposta de fronteira que vai pelo Pequiri, o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, até o Rio Igurê, né? Onde ele dobra, ele vai para o oeste, procurando outro rio, até pegar o Rio Paraguai. Né? Esse mapa foi feito em Portugal. Né? Quando os comissários de fronteira foram ao Mato Grosso do Sul, os espanhóis disseram: o Rio Igurê não existe. Né? Simplesmente disseram isso, não existe. Então vamos pegar o outro rio. O comissário português, né, ele foi para o rio seguinte, que é o Rio Iguatemi, fez a proposta de demarcação pelo Iguatemi. Né? Os espanhóis, mais espertamente, disseram: não é Iguatemi. Igurê parece que foi Iaguari. Então vamos usar o Rio Iaguari. Esse mapa é um mapa paraguaio, né, que mostra a linha verde aí no mapa, no Paraguai, mostra onde é o Igurê. A linha azul é pelo Iguatemi. A linha vermelha é a que eles disseram que é do Igurê, o Rio Jaguari, pegando um território muito grande para eles. Né? O que eu acho curioso, nesse caso, é que em Portugal se sabia mais informações cartográficas do que se sabia em Mato Grosso. Né? Os espanhóis conseguiram enganar. Isso gerou um problema de fronteira que só foi resolvido em 1872. Né? Porque os espanhóis bateram o pé que o rio Igurê não existia, tinha que usar o Iaguari, né? E até hoje os paraguaios reclamam que perderam território por causa disso. Né? Não foi verdade. O mapa português estava certo. Esse é o mapa paraguaio de 1910, que mostra lá o Igurê. Né? Os próprios paraguaios reconheceram isso, que o rio existe. Tá? É interessante mostrar como é que o mapa das cortes é preciso em termos de rios, não em termos de longitude, mas ele traça uma fronteira que é viável através de informações que havia em Portugal. Não? Mas o mapa das cortes, o Tratado de Madrid, ele não resultou numa delimitação física. O que se botou foram marcos de fronteira. Né? Foram 3 marcos no Uruguai, que foram destruídos. Hoje em dia existem restos dele apenas. E esse marco do Jauru, que é o mais inteiro, que foi colocado num ponto central, que era a ligação, como o general falou na última tertúlia, né? Separação das bacias do Aporé, que vai dar no Amazonas, com a separação do Paraguai, que vai dar no Rio da Prata. É um ponto fundamental para a política diplomática dos dois países. Mas não foi feita uma presença física, a não ser o mar, que podia acontecer como aconteceu no Uruguai, que foram destruídos. Né? Quando houve um incidente de fronteira, lá, não, a fronteira não é mais essa, os espanhóis destruíram os mares. Bom, essa situação de uma fronteira virtual deixa de ser viável
a partir da Guerra dos Sete Anos, a Guerra Fantástica, né? Tem esse nome em Portugal, porque é uma guerra que teve poucas batalhas, foi vencida mais por movimentos e pela ação da população local em resistir à invasão espanhola, né? A Guerra dos Sete Anos é de 1756 a 1763. Portugal já sabia que havia um risco de guerra antes, já começou. Você tem alertas de risco de guerra que são enviados para o Brasil já em 56, né? Mas Portugal entra na guerra em 1762, né? E aí começam os problemas para o Brasil, porque nós herdamos a guerra de Portugal. É nesse momento que a gente começa a perceber uma tentativa de plantar marcos físicos de posse que não sejam marcos de fronteira. É uma presença. Portugal sempre defendeu o multipossidete, né? De fato, ou seja, multipossidete, a presença física de gente, e a gente você faz com fortificações e missões, né? Então, você tem essas fortificações no Rio Amazonas, elas já existiam no século XVII, deixaram de existir algumas delas, mas elas são reconstruídas no período da Guerra de Sete Anos. Murupá, São José de Macapá, ele foi feito em Faxina, primeiro. Santarém, ele tinha sido feito no século XVII, ele é refeito nesse período, né? E São José de Macapá, que é o grande forte que existe hoje, começou a ser feito em 1764. Essa região, em termos de disputa de fronteira, não é tão grave, porque a expansão portuguesa para aí foi feita com autorização da Espanha no período da União das Coroas Ibéricas. Então, Portugal tinha um diploma legal bem forte nessa região. Então, são os fortes que foram feitos. Inicialmente, esse é o Forte de Macapá, que aparece na documentação como, às vezes, como fortaleza. Não é o que existe hoje, é um reduto de terra batida, né? Que é tão ruim que ele teve que ser refeito 3 vezes. Esse é a primeira reconstrução e a segunda a primeira construção e a reconstrução que foi feita quando o Rio destruiu a construção de terra, né? Manaus tinha sido feita lá no século XVII, no final do século XVII, 1697, não pela ação da coroa, né? Manaus, Santarém, Óbidos e Paru, Almirim, né? Eles foram construídos por particulares. O governador autorizou a construção desses fortes para um particular, em troca do Manuel da Mota Siqueira, em troca do comando de um deles por 3 gerações, né? Ele escolheu o Forte de Óbidos, ele comandou, ele, o filho dele e o neto dele comandaram o forte como uma maneira de ganhar dinheiro, porque era nos fortes que se cobravam os impostos. Toda a pessoa que passava pelo Rio Amazonas tinha que pagar os impostos da sua mercadoria na fortificação. Então, ele não foi, assim, digamos assim, um altruísta, mas é uma fortificação que foi construída por particulares. Marabitanas e São Gabriel da Cachoeira, que surgem no contexto da Guerra dos 7 Anos, já são ações feitas pelo governo para controlar a navegação aí do Rio Negro, né? São pontos estratégicos que são ocupados até hoje pelo Exército Brasileiro, né? Também foram feitos no período da Guerra de 7 Anos. Não são grandes construções. Marabitanas foi feito 2 vezes. A primeira, essa parte cinza aí que aparece à direita na imagem, era uma casa, uma construção que tinha menos de 40 metros quadrados, né? Depois foi feito um forte de estacas de madeira com terra no meio, né? Também muito pequeno, não dá para ver pelas canhoneiras. Mas é um forte que é construído há meses de viagem de Belém. A gente não pode nunca esquecer que chegar nesses pontos da fronteira era extremamente difícil, né? Houve um incidente nesse forte, já no Império, que a guarnição se amotinou e o comandante mandou um pedido de emergência, de reforço para o Rio Negro, para o outro forte, mandar correndo tropas para apoio dele. A mensagem levou 9 dias para chegar no outro forte, né? Vocês imaginem uma situação de emergência que você leva 9 dias para fazer uma comunicação. Quanto mais ir para Belém.
né? A fronteira mais a oeste do Rio Solimões, ela foi garantida em parte na Guerra da Sucessão Espanhola. Portugal destruiu as missões espanholas que havia nessa região, né? Aí uma ação específica, uma ação do governo, para evitar a presença espanhola nessa área, né? Que a colonização dava posse do terreno. Mas na Guerra dos 7 Anos ela implantou primeiro a Casa Forte de Javari, que é muito importante, que é um plano estratégico muito bem bolado. A Casa Forte de Javari foi colocada no lugar errado, ela teve que ser mudada para Tambatinga, porque a posição que foi escolhida para ela não estava certa. Portugal mandava, o máximo que ela mandava assim, faz o forte mais a oeste possível, né? A decisão final não era nem do governador, era do engenheiro militar, ou às vezes de um capitão de infantaria, que estava no local e escolhia a posição da fortificação. Às vezes escolhia errado, né? A Casa Forte de Javari, também para mostrar, ela é maior do que a Casa de Marabitanas, né? Devia ter uns 60 metros quadrados. Né? Aparece na documentação portuguesa a Fortaleza de Nossa Senhora do Javari. Né? É sempre assim, é sempre superlativos. Na prática, isso tinha uma guarnição de, às vezes, 10, 12 homens. Né? Mas para o sul, ainda oeste, você tem a ocupação do Rio Guaporé. Novamente, você tem um despovoamento. Assim que o Rolim de Moura chega na Mato Grosso, ele manda expulsar as missões espanholas que estavam do lado leste do Rio Guaporé, como uma maneira de garantir a navegação. Né? Mas só já no contexto da Guerra dos 7 Anos é que ele vai implantar uma fortificação que é a Nossa Senhora da Conceição. Foi substituída depois pelo Forte de Bragança, porque o forte foi colocado num lugar errado, sujeito a inundações, e teve depois ser substituído pelo Príncipe da Beira, porque é um lugar mais seco. Né? Essa imagem, o quadrado que eu selecionei em vermelho, mostra como é que era o Forte de Bragança, Nossa Senhora da Conceição, que era um forte de madeira com terra no meio. Isso aí mostra um ataque espanhol. Essa planta é muito interessante, ela mostra o ataque espanhol ao forte em 1764. A Guerra dos 7 Anos acabou na Europa em 63. Aqui no Brasil, ela continua até 1777. Né? O Forte da Conceição ele foi atacado 2 vezes, 63 e 67, no período que Portugal estava em paz com a Espanha. Mas a paz era na Europa, aqui no Brasil, não. Né? Então, aqui mostra o Forte de Bragança, que substituiu Conceição, e que teve que ser substituído pelo Príncipe da Beira, por causa da má posição que ele foi feito. Né? Estrategicamente, ele está numa ótima posição, mas a implantação dele do Forte de Bragança, Forte da Conceição, foi ruim. Tanto é que teve que ser substituído. Ainda na fronteira oeste ao sul, você tem outro caso de uma implantação errada. A cidade murada de Iguatemi, que é uma fortificação gigantesca. General, como é que está a questão do tempo? Bom, eu vou continuar aqui para agora. A Iguatemi é uma cidade gigantesca, feita no sul. Ela foi feita pelo governo de São Paulo, né, num local inadequado, né, porque é uma região muito sujeita a doenças. 50% de todos os colonos que foram mandados para aí morreram. Né? E a linha de suprimentos de Guatemi para São Paulo são 1.200 quilômetros. A linha de suprimento para a cidade paraguaia mais próxima são 260 quilômetros. Né? Era uma situação insustentável. Em 1777, essa cidade foi tomada, foi destruída e abandonada. O sítio arqueológico ainda existe. Aí, como era Iguatemi, era uma cidade gigantesca, né? Mas não deu certo por causa da escolha incorreta da posição dela. Ao norte, você tem uma tentativa espanhola de passar do Esequibo para o Rio Branco. Né? Eles fizeram 2 fortes lá, em 1775, período de paz. Portugal foi lá e destruiu os 2 fortes.
mandou uma expedição e, para evitar uma expansão, ela construiu o Forte São Joaquim, né? Que é esta construção aqui, minúscula, só que de pedra. Ela também existem vestígios arqueológicos dela. E a nossa grande fronteira contestada foi o Rio Grande do Sul, né? Que ficou em guerra de 62 até 77. Né? Essas aí são as fortificações do São José do Norte, que é do outro lado do canal do Rio Grande de São Pedro. Né? Essa imagem mostra o canal de Rio Grande de São Pedro, onde é o porto do Rio Grande do Sul. Né? As setinhas vermelhas mostram as fortificações espanholas. Os espanhóis, em 62, 63, eles ocuparam as duas margens do canal. Os portugueses contra-atacaram, reocuparam a margem norte e fizeram essas fortificações ali que eu marquei em azul. Né? Em 76 foi feito um ataque que expulsou os espanhóis do Rio Grande do Sul. Tudo em período de paz. Né? Já estou concluindo, né? O fim da guerra de cartografia, que Portugal fez uma guerra fria com a cartografia. Extremamente eficiente. Portugal ganhou essa guerra fria, né? Com seus mapas. Mas chegou um momento que essa guerra teve que acabar. Aí sim começou o início da Guerra Quente, dos fortes dos exércitos, na Guerra dos 7 Anos. Né? O que eu queria apontar, esse sistema de militar de fixação de fronteiras foi de iniciativa local, ele foi feito pelos governadores locais, às vezes sem nenhuma colaboração entre eles. Foi improvisado, como eu falei, às vezes a ordem que vem de Portugal é faz o forte mais a oeste possível. E era frágil. Né? São construções pequenas, com pouca guarnição e de qualidade técnica muito ruim. A gente olha o Príncipe da Beira e pensa que é tudo igual. Não é. O Príncipe da Beira é a exceção da exceção. Né? Na prática, era uma coisa muito frágil, tanto é que não deixou vestir. Mas o mais importante desse sistema, com todos os defeitos, é que ele funcionou. Né? Isso aqui é o importante para nós aqui. A estratégia portuguesa de longo prazo para o Brasil foi mais eficiente que a estratégia portuguesa para a Ásia, onde ela fez grandes investimentos. O Império Português na Ásia basicamente acabou no século XVII. Né? Hoje em dia, praticamente não se fala mais português em lugar nenhum na Ásia, enquanto o Brasil, né, é o quinto maior país do mundo, com uma população de 210 milhões de pessoas que falam português. Né? Com base na estratégia que foi feita lá no século XVI. Né? E foi, como eu falei, eu gosto muito de mostrar esses mapas, porque é a base da nossa candidatura para as fortificações, que o Brasil já tem mais ou menos a forma que ele tem hoje, né, com base nessas fortificações que foram feitas na Guerra de 7 Anos. Né? Num período que vai de 1759 a 1777, que foi a última fortificação que foi feita, né, Coimbra, né, a gente definiu as fronteiras. São 14 anos. Né? É uma coisa surpreendente e inigualável. Eu sempre comparo com o mapa das 13 colônias dos Estados Unidos, no mesmo período, 1776, os Estados Unidos é essa faixa azul. O resto é terras indígenas, franceses e americanas. Né? Canadá também na mesma situação. A Austrália sequer é conhecida. A Rússia ainda estava em seu processo de expansão e a China estava em seu processo de consolidação, que só vai acabar no século XX. Então, Portugal, com um esforço monetário pequeno, pouca gente, certo? Ele conseguiu fazer um país de dimensões continentais no século XVIII. Foi um tremendo sucesso de uma política que, analisando, é contra-intuitivo. Né? Deixa cada um cuidar de si, mas funcionou. Então, essa é a minha palestra. Eu espero não ter excedido muito tempo e agradeço a todos pela paciência em me ouvir. Adler, muito obrigado. Excelente palestra. Foi uma visão muito interessante sobre a expansão portuguesa, essencialmente nos séculos XVII e XVIII no Brasil, e a implantação dos mapas. Isto não foi combinado com ninguém, não sei se reparam, por trás de mim está o Forte de Coimbra, e está deste lado
o Forte de Coimbra, que é conhecido hoje em dia e que já é construído a partir de 1790, e no mesmo mapa deste lado está a Estacada de Coimbra, que era exatamente aquilo que o Adler falou, uma coisa muito simples em madeira, que foi colocada junto ao Rio Paraguai para controlar exatamente uma passagem mais apertada e limitar a subida do Rio Paraguai e a entrada no Pantanal das forças espanholas ou mesmo dos índios, tribos de índios motivadas pelos espanhóis para atacarem as possessões e as ocupações portuguesas. Adler, muitos parabéns, muito obrigado. E eu agora gostaria de passar a palavra a quem quisesse colocar questões, fazer perguntas, fazer intervenções. Antes de passar a palavra, eu diria só uma coisa ao Adler. É normal, e o Adler aqui falou, que a certa altura havia a coroa espanhola. Na realidade, há uma situação, diria eu, que é extraordinária. É que havia um sistema de duas coroas. A coroa era a mesma, havia uma união de coroas, o rei era o mesmo, mas era uma união de coroas. O que significou que muitas vezes os governadores do próprio Brasil, ou localizados no próprio Brasil, tinham orientações próprias para cumprir determinadas missões. Por exemplo, a bandeira de Pedro Teixeira, quando ela é lançada, ele leva uma carta de prego, que significa que é uma carta para abrir mais tarde, quando chegava a um determinado ponto ou uma determinada data, na qual ele dava orientações para colocar um padrão já bastante próximo de quase do Pacífico, portanto, muito profundamente no Amazonas, e para reclamar esse território para Filipe III de Portugal, para a coroa portuguesa. Para a coroa portuguesa. E isto é muito, muito interessante, e muitas vezes foram, sem dúvida nenhuma, como o Adler falou, foram iniciativas privadas de determinadas pessoas que foram construindo posições fortificadas, mas também houve empenhamento dos governadores, principalmente a partir de 1748, com a construção ou com a criação das capitanias de Mato Grosso e de Goiás, a orientação para o primeiro governador de Mato Grosso, de 1749, essas instruções do rei são absolutamente extraordinárias e que eu aqui sim já falei, que é não entrar em conflito, mas limitar os avanços espanhóis para leste e avançar sempre possível e ocupar sempre possível o mais para o oeste possível. Sem dúvida nenhuma havia aqui assim uma estratégia concertada. Bom, então vamos passar às perguntas. Quem é que quer ser o primeiro a fazer uma intervenção ou colocar uma pergunta? António Carreiras pode falar? Claro, sim senhora, força António. Somos todos ouvidos. Eu tenho umas dúvidas e gostaria muito para já felicitar o orador por tudo aquilo que nos ensinou. E depois gostaria de um esclarecimento em relação à parte fronteiriça de Tabatinga, com o Forte de Tabatinga e com o Javari, que na realidade são localidades uma em frente da outra. E a minha pergunta básica é que quando Pedro Teixeira regressa da sua viagem a Quito e ele abre a tal carta de prego e que lhe diz: tome posse destes territórios em nome do rei Filipe, mas para a coroa de Portugal, o Pedro Teixeira põe um suposto marco em determinado momento para criar, inclusive, ali uma povoação que se chamaria franciscana. E a minha pergunta é: esse ponto do marco ou da suposta franciscana que não foi para a frente ou que desapareceu, é a região de Tabatinga ou não? Essa é a pergunta.
Eu não tenho certeza onde que ele fez o marco. Tabatinga, não, ele era mais para dentro, ele era mais para o território peruano. É possível que o marco exista no Peru, mas é uma região muito complicada de se achar qualquer coisa lá, né? Eu não consegui nunca, eu nunca consigo perceber se efetivamente havia marco ou não havia marco. E onde é que teria sido feita a tal fundação de franciscana. Portanto, verifico que é mais para o interior do que a própria Tabatinga. Isso. Uhum. O que pode ter ocorrido com o marco é o que aconteceu com o Forte Tabatinga. As margens do rio são frágeis e o forte ele desabou. Né? Mais de uma vez, inclusive, ele desabou 2 vezes. A erosão fluvial destruiu a fortificação. Se o marco foi colocado na beira do rio, foi embora. Foi embora. Exatamente. Em todo caso, o forte que está agora em Tabatinga está muito bonito e está com um museu e com um zoológico lá dentro e tal, vale a pena. Muito obrigado. Obrigado. Adler e António, se me permitem, de pesquisas que eu fiz e efetuei, a coisa mais aproximada que eu tenho da posição de franciscana é bem dentro do Peru e é muito próximo daquilo que hoje é a fronteira do Peru com o Equador. Portanto, é bastante dentro, bastante mais avançado, não é no Amazonas, é já em subsidiários do Amazonas, bastante próximo daquilo que é hoje a fronteira entre o Peru e o Equador. Lembremos que a viagem de Pedro Teixeira foi praticamente toda em rio, com exceção dos últimos 50 quilómetros antes de chegar ao seu destino, não é? E ele vai bastante dentro, bastante próximo dos Andes, para fazer a marcação desse marco. É informação, mas que obviamente carece de confirmação. Mas é por aí que eu sei também. Era bem dentro do Peru. Uhum. Muito bem. Até que é muito comum na documentação portuguesa do século XVIII ou XIX, já do Império Brasileiro, você encontrar referências a antigos marcos ou antigas povoações espanholas. Se registrava no mapa. Não, aqui era Xerez, que é uma cidade espanhola no Mato Grosso do Sul. Eu nunca vi nada a respeito disso com relação ao marco franciscano. Então, é sinal que ficava em território que não é Brasil, hoje em dia. Ou seja, lá para dentro. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho, se você comande. Claro, se comanda, força. Bom, em primeiro lugar, como sempre, né, o Adler é um show. Poxa vida, eu tenho uma admiração pelo Adler fantástica, né? Ele é historiador, eu até digo que em matéria de fortificações, o Adler faz a bula e eu, no máximo, ganho uma receita que vou lá na farmácia, né? Só eu e o farmacêutico aqui chegamos a isso. Mas, Adler, olha, veja a dificuldade. Eu passei 2 anos no Mato Grosso, num lugar, no meio do Pantanal, com 500 soldados, mais ou menos, canhão, essas coisas todas, sem telefone. Olha, sem telefone. A fronteira do Brasil com o Paraguai, entre o Rio Paraguai e o Rio Paraná, é uma fronteira seca, né? Tem um riozinho pequeno do outro lado, Rio Apa, e do lado de cá, Rio Perdido, até o nome é. E as fazendas cruzam de um lado para o outro. E os marcos, num ano você passa de um lado do marco, no outro ano você passa do lado do outro. Quer dizer, dependendo de como a terra se mexe ali no Pantanal. Até mesmo os rios mudam de lugar. Imagina isso no início da nossa colonização, né? Que coisa fantástica, fantástica. Era isso, eu queria deixar esse meu registro. Não. Sempre foi muito difícil a delimitação de fronteiras ali, né? Mas sempre deu um jeito. A opção do Brasil, em 1872, quando fez o acordo com o Paraguai, foi justamente não seguir o rio, seguir pela Serra de Maracaju, porque era uma fronteira mais estável. Inclusive, o Brasil perdeu território aí, né? Ele cedeu para o Paraguai
peixe pequeno que não tinha nada, mas cedeu. Né? Justamente para ter uma fronteira menos problemática. Me permita uma comunicação sobre a questão de Tabatinga. É possível? Claro que sim. Força, Sanches. Tabatinga, ela fica exatamente no que hoje nós chamamos de tríplice fronteira: Brasil, Colômbia, Peru. Do lado brasileiro é a cidade de Tabatinga, bem no limite territorial. Do lado colombiano, a cidade de Letícia. E do lado peruano, Santa Rosa, e subindo mais o rio, nós vamos a Iquitos. Mais abaixo, nós temos a entrada do rio Javari. O rio Javari, ele vai fazer parte da fronteira entre o Brasil e o Peru. Hoje, na região, nós temos, pelo lado brasileiro, a cidade de Benjamin Constant, e pelo lado do Peru, a região da Base Angamos, que é um projeto de assentamento, é um projeto de povoamento, é um projeto de consolidação de fronteiras do governo peruano. E São Paulo de Olivença fica na calha do rio Amazonas, já mais em direção a Manaus. Então, nós temos uma estrutura de consolidação da presença brasileira que começa com Tabatinga, bem na tríplice fronteira. Olhando de frente, nós temos à nossa esquerda o rio Javari, o Iavari, como dizem na região, e aí a Base Angamos, pelo lado peruano e pelo lado brasileiro, Benjamin Constant, e depois a cidade de toda a área indígena do Javari, e aquilo que foi dito sobre o Mato Grosso, nós temos lá na fronteira a presença de índios que são da mesma etnia, tanto de um lado quanto de outro lado da fronteira. Então, as mesmas etnias que nós temos no Peru, nós temos no território brasileiro. Para eles, é território indígena. E nós aqui temos essa definição. É uma colaboração. Muito obrigado, Sanches. Muito obrigado. Excelente. Adler, quer dizer alguma coisa? Não, eu só falar que hoje em dia, Benjamin Constant é próximo de Tabatinga. Se considera que o Forte Javari fosse em Benjamin Constant, que era uma viagem de meio de canoa na época. Nada é próximo lá naquela região, quando se faz em canoa. A opção de mudar para Tabatinga é porque, justamente, Tabatinga é um ponto mais estratégico em termos de defesa do que o Javari. São 3 horas e meia de voadeira. Pois é. Aliás, é muito interessante esta questão de marcar fronteiras nos rios, porque principalmente em zona de floresta, e isso verifica-se quer na América do Sul, quer se verifica também em África, os rios são o fluxo da vida, são as estradas, são aquilo que une, não é aquilo que desune, não são zonas de fronteira natural. É um pensamento meramente europeu e de marcar fronteiras, quer na América Latina, quer em África, em rios. Porque, na realidade, esses rios são o ponto comum e há a mesma tribo, a mesma etnia, a mesma língua, a mesma religião de um lado e do outro do rio. Exato. E muitos conflitos que existem hoje em dia em África é exatamente porque as fronteiras foram delineadas pelas potências europeias na conferência, no Congresso de Berlim, no fim do século XIX, e na realidade aquilo que fazem é, dentro do mesmo país, têm raças, etnias, religiões diferentes, apoiadas por raças e etnias semelhantes dos países vizinhos. E isso é uma fonte de conflitos e não uma fonte de união. Os rios normalmente não separam, unem. Exato. Ciro, temos aqui assim uma pergunta do Ciro.
não é bem uma pergunta, quer dizer, é também uma pergunta, mas, em primeiro lugar, eu cumprimento o Adler mais uma vez, uma aula, que eu já esperava. Logo no início, eu sabia que eu ia aprender muito. Muito obrigado, Adler. Mas o que eu queria colocar, Adler, é o seguinte, como meus trabalhos de restauração, eu fui vendo que a arquitetura militar, a fortificação, era o único tipo de arquitetura e que você tem feita no Brasil durante o período colonial, em que você encontra os desenhos, as plantas, enfim, o projeto. Quer dizer, você não encontra projetos de igrejas, você não encontra projetos das casas, eventualmente um palácio de governadores, eu acho que de palácios governadores da Bahia, talvez tenha, enfim, mas de modo geral não existe. Você não fica conhecendo, a não ser os projetos das fortificações. Bem, o que eu pergunto a você, Ada, é o seguinte: muito bem, a gente tem esse acesso, inclusive nas 1.300 e poucas fortificações que você enumera no seu magnífico livro, a grande maioria desapareceu, mas a minha pergunta é o seguinte: ficou documentado a maneira de construir, a participação de indígenas, a participação de escravos, quantas pessoas trabalharam, quanto tempo levou, quais as dificuldades, quer dizer, isso era anotado? Quer dizer, a gente só tem o acesso realmente, historicamente, dos desenhos básicos dos fortes. Não, você tinha em cada obra dessas, que era gerenciada por um engenheiro, não eram todas, né? A maior parte desses fortes do interior eram por oficiais de infantaria, né? Mas os que eram gerenciados por engenheiro, você tinha um caderno de obra, né? E, às vezes, muito detalhado, chegava até a ponto de ver da ração que se dava para o trabalhador, porque tinha que ser dado pelo governo, né? Então, uma das preocupações do engenheiro era conseguir comida para todo mundo, né? Então, você tinha essa documentação, só que não foi guardada. Em alguns casos, você ainda tem registrado. No Forte Macapá, o arquivo do Pará, que é um arquivo excelente, muito pouco conhecido, né? Ele tem documentação de toda a parte de obras, quem trabalhou, quanto se pagava. Não sabia. Né? Quais eram os especialistas, porque a maior parte era trabalhador braçal. Mas você tinha Macapá, por exemplo, você tinha uma quantidade grande de especialistas, né? Canteiros, pedreiros, isso fabricante de cal, isso tem tudo registrado. Né? Agora, é exceção, não é a regra. Não que tenha exceção de ter sido feito, é exceção de ter sido guardado. Né? É uma pena, mas em alguns casos você tem isso assim. Macapá, o estudo é excelente, inclusive para quem trabalha com escravo, porque você consegue até saber a etnia do escravo. Porque ele põe assim, João Mina, Pedro Congo, né? Então você consegue saber de onde o escravo tinha vindo da África. Obrigado. Já agora, Ciro, eu posso informar, não sei, provavelmente conhecerão, existem muitas plantas de igreja, ou algumas plantas de igrejas de século XVIII, mesmo do Mato Grosso. Estou-me a recordar das plantas e dos alçados da igreja de Vila Bela da Santíssima Trindade, já mesmo na fronteira, portanto, capital do Mato Grosso, e construída em meados do século XVIII. A grande parte dessas plantas e desses mapas ou ainda estão em coleções particulares, ou estão no Arquivo Histórico Ultramarino,
ou estão também, há cópias disso, no Gabinete de Cartografia Arqueológica da Engenharia Militar Portuguesa. Existem também cópias dessas plantas, quer no Arquivo Histórico do Exército Brasileiro e provavelmente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Se houver interesse, eu posso também encaminhar para dar conhecimento dessas mesmas plantas e alçados. Obrigado. Posso? Claro que sim. Rui Carita. Ora bem, o estudo de todos estes assuntos às vezes é muito complicado para o recurso aos arquivos. Como sabem, no século XIX, a classificação documental era por manuscritos, impressos, imagens, ou seja, cartografia, e a maior parte das plantas foi separada das memórias escritas. Por exemplo, na Engenharia Militar em Lisboa, nós temos o acervo geral das plantas e depois as memórias correspondentes a essas plantas foram parar ao arquivo militar propriamente dito. E isto acontece a nível, quando foi a extinção dos conventos, é contínuo, não é? A ideia de classificar imaginária para um lado, logo cartografia, plantas, etc., as memórias manuscritas para o outro. E às vezes sem título, porque elas estavam anexadas àquilo. Agora, descobrir os projetos de obras que houve, porque era preciso pagar aos trabalhadores, era preciso pagar com a alimentação, com vários assuntos, às vezes ficamos com o documento, mas quer dizer, ninguém sabe onde é que era, porque ele fazia parte de um complexo geral que depois é separado nos arquivos do século XIX, XX, o que dá uma confusão grande, não é? Nós temos, por exemplo, quando são extintos os conventos em Portugal, 834, 840, nós temos plantas de conventos de São Francisco, por exemplo, no Ministério do Reino, pilhas deles, incógnitos, convento de São Francisco. Eu pergunto, mas qual? Coimbra, Porto, Lisboa, Santarém, em toda a parte havia um convento de São Francisco, não é? Logo, a relação é altamente complicada, é uma coisa que só a informática futuramente poderá resolver. Exatamente, Rui Carita. Há uma coisa absolutamente notável que se verifica, é que inclusive, por vezes, há documentos desses que se encontram em Portugal e outros no Brasil. Quando eu fiz a investigação sobre o Luís de Albuquerque, que será publicada, suponho eu, em novembro, eu depois partilharei também o artigo com toda a gente, mas falei aqui sim na segunda tertúlia, há dois documentos diferentes. Um é a viagem e o diário do Luís de Albuquerque, do Rio de Janeiro até Vila Bela de Santíssima Trindade, em que ele, no próprio diário, refere um mapa, e o diário, digamos assim, neste momento está nos Estados Unidos, os apontamentos dele. O diário passado a limpo, o original, está na Biblioteca Nacional de Portugal, e o único mapa que eu consigo dizer que é aquele mapa, encontra-se uma cópia no arquivo Histórico do Exército Brasileiro. Isto é um exemplo. Outro exemplo é a ideia geral para a fronteira do Mato Grosso, também de Luís de Albuquerque, que ele envia para a Coroa, para Lisboa, em que refere um mapa, e esse mapa não existe. Só muito recentemente é que eu descobri, num artigo de 2020, que há um mapa na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um mapa original, chamado Ideia Geográfica, e é interessantíssimo que a ideia geral, texto, que é um manuscrito que está no Arquivo Histórico do Ultramarino, e o mapa Ideia Geográfica batem certo ponto por ponto. E, portanto, muito provavelmente seria uma cópia dessa ideia geográfica que está provavelmente a algures num arquivo qualquer e que foi separada do documento original.
Concordo em absoluto que hoje em dia é preciso quase arqueologia histórica para ir para os arquivos e às vezes conseguir unir mapas com documentos, porque é muito difícil conseguir uni-los. Bem, e vice-versa, quando a corte portuguesa arrancou de Lisboa um bocadinho à pressa, para não dizer outra coisa, para o Rio de Janeiro e levou a documentação toda, a Torre do Tombo foi toda para o Brasil. Depois, com o tempo, uma parte desatualizou-se, digamos, e hoje faz parte ou da Biblioteca Nacional ou do gabinete que se fez, do gabinete de leitura, que recebeu também uma parte de coisas que foram apanhadas aqui ali. Por exemplo, os planos iniciais do Palácio da Ajuda, o Palácio Real feito após o terremoto, estão todos no Rio de Janeiro, sem legendas. Porque, mais uma vez, a parte escrita, não sei o quê, saiu de um lado para o outro e ficámos com os mapas, mas só conhecendo muito bem o tipo de letra e a geografia do local é que se identifica como sendo o primitivo Palácio da Ajuda, os primitivos desenhos do Palácio da Ajuda, e há de acontecer isso com muito mais coisas, não é? Aliás, eu comecei a minha vida, digamos, em História com o CAM 4 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde estão os projetos todos, os levantamentos dos Açores e da Madeira, e que ficaram no Rio de Janeiro, e alguns não, nem têm indicação, não é? Com as dificuldades depois de haver os mesmos nomes, aparecer Coimbra, aparecer Calheta, quer dizer, nós como repetimos os nomes, às vezes é muito pior, não é? Por exemplo, há uma série de cartas do Funchal, da Fortaleza do Pico, que continuam arquivadas na Engenharia Militar como Açores, Ilha do Pico. Pronto. E está lá escrito, já está indexado, etc. Diz, olha que não, não, mas está escrito Pico, está bem, mas Pico é Fortaleza. Então, pronto, tudo bem. Sim, senhora, temos aqui... É verdade, é verdade. General Stoffel, tem a mão no ar. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero cumprimentar mais uma vez aí o professor Adler pela excelente exposição. Eu gostaria de fazer uma reflexão que eu não sei se vai ter resposta ou se vai ficar mais como uma provocação. Um comentário que o general Rui fez logo no início dos debates foi com relação, se eu bem percebi, a um certo estímulo das coroas de Felipe desse avanço português em direção a oeste, seja oficial, seja não oficial, mas se não diretamente um estímulo, pelo menos uma aceitação, uma conivência. E aí começo a perceber, à luz dessa que o professor mostrou muito bem, esse conhecimento geopolítico, esse conhecimento geográfico de melhores condições de manutenção do território, que está bem claro na distribuição das fortificações, e aí me passou pela cabeça um pensamento. Nós temos na América do Sul uma barreira natural, que são os Andes, que é muito mais lógica em termos de separação do que algo que passasse no meio da Amazônia ou no meio do Mato Grosso, por exemplo. Será que teria havido, da parte de uma coroa unificada, com uma visão de conjunto, de melhor manter esse grande patrimônio ibero-americano, ou esse grande patrimônio luso-espanhol, em melhores condições geopolíticas, chegando essa fronteira para essa grande barreira natural, teria havido... Será que os estudos dos senhores poderiam conduzir alguma coisa nesse sentido? Faz sentido isso? Porque se tivéssemos uma repartição, como ocorre em África, com vários países interiores sem saída para o mar, talvez tivéssemos uma América do Sul muito mais conflituosa. Eu tenho uma resposta por isso, mas, professor Adler. Não,
Nós temos que pensar o seguinte: no século XVII, quando havia a União das Coroas, certo? Isso era um vazio mesmo, não tinha ninguém lá, não. Portugal estava interessado, e a Espanha, os dois estavam interessados em retirar material que tivesse lucro. A Espanha tinha que entrar nos Andes, porque a prata estava nos Andes. Ela tinha que ir para lá. Certo? O Brasil, Portugal, não tinha que ir para o interior, porque não tinha nada. O que ela retirava do Brasil, que retirou muito dinheiro, era o açúcar. Mas o açúcar é um produto pesado, certo? E de baixo valor em relação ao seu volume. Você não pode transportar para uma distância grande. Você fica restrito às vias navegáveis que dão à costa. Nós, aqui no Brasil, nós temos a questão da Serra do Mar, né? Que é uma barreira, você não ultrapassa essa barreira. Né? Então, você não tinha razão para entrar. Você vai ter a interiorização do Brasil vai ocorrer no final do século XVII, quando descobre o ouro. Tá? Só aí. Até esse momento, que é o final do século XVII, era tudo um imenso vazio, que, inclusive, os paulistas ajudaram a fazer, a tornar mais vazio ainda. Exatamente. E se me permite, se eu dei essa ideia, não é verdade. Peço imensa desculpa, tê-los aí provavelmente incorrido em erro. Não é verdade que havia um pensamento estratégico da coroa unificada em fazer esse limite nos Andes, muito antes, pelo contrário. Os espanhóis sempre olharam para a prata como a sua forma vital a leste dos Andes, e daí a sua total, digamos, insistência no Rio da Prata e na total controlo do Rio da Prata. Daí que a fortaleza de Sacramento, que é fronteira do lado de lá do Rio da Prata relativamente a Buenos Aires, foi sempre um pomo de grande discórdia e grande discussão, porque poderia colocar em causa o controle total da saída do Rio da Prata. Em 1750, com o Tratado de Madrid, dá-se um caso absolutamente extraordinário. Aquele mapa que o Adler falou e que eu já várias vezes mostrei, que é o mapa das Cortes, esse mapa é produzido em Lisboa. E é produzido em Lisboa em duas línguas. É produzido em Lisboa em português e em espanhol. Porquê? Porque Madrid não tinha cartografia do interior do Brasil. A cartografia do interior do Brasil era uma cartografia dos jesuítas, mas das missões. E não tinha uma cartografia da grandeza ou da região. Era uma coisa muito local. E que não chegava a Madrid e que não havia essa cartografia em pormenor. Digamos assim, há documentos absolutamente factuais que os espanhóis estão na discussão do Tratado de Madrid, na definição da fronteira interior entre as posses da coroa espanhola com a coroa portuguesa, em 1750, têm que ter um mapa em cima da mesa, e aceitam esse mapa feito em Lisboa, sabendo que este mapa não lhes dava grande confiança. Tanto é assim que 11 anos depois o Tratado de Madrid é cancelado. Portanto, não é verdade esse pensamento estratégico já no século XVII sobre a unificação das áreas das coroas portuguesas e espanhola em toda a América Latina até aos Andes. Nunca houve esse pensamento. Houve sempre uma grande tentativa do domínio de todo o Vale do Prata e que vai até ao Alto Paraguai, porque é uma via vital de saída do interior da América do Sul. Portanto, esse domínio e o controlo da saída do prata para o Atlântico por parte da coroa espanhola, e entretanto a coroa portuguesa vai aproveitando para quebrar a linha de Tordesilhas e tentar chegar cada vez mais para o oeste, É absolutamente notável as instruções que a rainha, Dona Ana Maria de Áustria, mulher de Dom João V já está muito doente, escreve em 1749 ao primeiro governador do Mato Grosso. Devem ler esse documento, é um documento absolutamente fundamental. Devem ler, porque um ano antes do Tratado de Madrid diz tudo.
Diz tudo qual é o pensamento da coroa portuguesa relativamente à fronteira do Brasil. À fronteira, na altura, entre as posses dos territórios da coroa portuguesa com a posse dos territórios da coroa espanhola. Não sei, General Stoffel, se... Não, diga, Stoffel, diga. Não, muito obrigado. Não é verdade. Se eu fiz isso, induziu em erro. Peço imensa desculpa. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. António Força. Carralhas. Claro, Canelhas, faz favor. Carralhas, peço desculpa. Eu considero, enfim, que os meus conhecimentos partem da viagem do Pedro Teixeira e já nessa altura se verificava que os espanhóis não ligavam absolutamente nada à região amazónica, porque eles estavam muito confortáveis nos Andes, com a sua prata de Potosí, com o ouro dos Incas e das civilizações avançadas que eles eram, e, portanto, a Amazónia só tinha índios rebeldes, mosquitos e doenças. E, além disso, havia a tendência dos inimigos de Espanha nessa altura, que era a Holanda, a Inglaterra e a França, que também queriam comer um pouco da Amazónia, dos novos territórios. E automaticamente, sempre que havia tentativas de invasão desses inimigos, o rei de Espanha e de Portugal incumbia os portugueses de defender essa região. Portanto, toda essa região amazónica foi defendida sempre pelos portugueses, até que o tal governador do Grão-Pará e Maranhão deve ter pensado, disse assim, espera lá, se nós andamos a defender o território que lhes pertence, então vamos nós ocupá-lo. E com base na necessidade de quem defende a Foz tem que conhecer o rio para cima e ocupá-lo, foi daí que nasceu a expedição do Pedro Teixeira e, portanto, que efetivamente não havia um pensamento de unificação naquela altura, cada um estava nos seus territórios. De maneira que era esse o acrescento que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, Carralhas, mas sempre muito desconfiados, porque, como sabe, o governador de Quito envia 2 padres espanhóis para acompanhar o Pedro Teixeira na sua viagem de regresso a Belém. Exatamente. Sempre muito desconfiados. Ainda bem que ele manda esses padres, porque na declaração de posse do Pedro Teixeira disse: tomo posse deste território em nome do rei Filipe, mas para a coroa de Portugal, e se houver alguém que a contradiga, que diga agora para que fique registado. E como havia pelo menos 2 espanhóis e não se pronunciaram, ficou registado a tomada de posse portuguesa. É verdade, sim, senhora. Eu só queria fazer uma colocação, você comenta. E nós estamos mesmo a chegar, ao fim, já estamos a ultrapassar, o professor César já me disse. Temos o Silvino Curado. Rapidinho. Não vi. E agora o António também levantou a mão. Diga, se comande. Uma coisa curta. Não, é apenas uma colocação dentro do que o senhor falou, do que o general Stoffel falou, que outra coisa importante. Quase 50% da fronteira terrestre do Brasil é terrestre mesmo, é geodésica. Quer dizer, do Forte Coimbra para cima, o Rio Paraguai é nosso dos 2 lados. Essa é uma curiosidade dentro daquilo que foi colocado aí. Muito obrigado. Exatamente, para garantir a navegação exclusiva. Era assim que estava definido na altura. Exatamente. General Curado, não sei se quer dizer qualquer coisa. Eu diria muito rapidamente que essa indicação que foi dada sobre os oficiais serem capitães de infantaria
é verdade, mas normalmente era acrescentado capitão de infantaria com o exercício de engenheiro, o que significava que tinha tirado um curso, que ainda era bastante completo. Isto para as fortificações, enfim, fixas e fortes, as outras, seria quem estivesse disponível. E queria lembrar que, a partir de 1699, se passam a formar desses engenheiros no Brasil. Havia a obrigação de onde havia, das guarnições onde havia um engenheiro, haver uma escola, uma aula. E essa aula era frequentada por militares e também civis, se os houvesse. E depois era-lhes atribuído, enfim, essa designação aos que terminavam. Não foram muitos os que fizeram curso no Brasil, mas eu estou a lembrar-me de um, por exemplo, que foi depois enviado para São Tomé e Príncipe fazer obras. E, portanto, é apenas esta ideia, este apontamento. Muito obrigado. Muito obrigado, meu general. António, muito brevemente, agradeço que seja muito conciso. Estamos mesmo já a ultrapassar todas as horas. Está difícil. O António é comigo, não. Eu não... Não, António Oiela, que levantou agora a mão e não queria acabar isto sem termos uma opinião do lado lá da fronteira. Bom, vou tentar sintetizar em 5 pontos. O primeiro é respeito à economia. Bom, parabéns, Adler. É muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, a candidatura dos fortes, mas eu sempre vou reivindicar a importância do período da União Ibérica nessa construção. Estamos falando de 19 fortes, dos quais 10 foram fundados durante o período espanhol pelos próprios espanhóis, depois transformados, alterados, reconstruídos, refeitos, transferidos, mas muitos deles ficaram, não? Esses 10 ficaram, pelo menos. E mais 102 fortes construídos durante o período espanhol, num país que na época tinha 14 fortes. Então, de 14 a 116, 102 foram construídos durante o período espanhol. Só em Salvador de Bahia, 16. E isso não sou eu que fala, é o grande especialista de Salvador, Mário Mendonça, não? Bom, a primeira questão que eu queria falar era a questão economia. Em 1513, a economia do Brasil pivota em torno do pau-brasil. É o aluguel feito a Fernando de Noronha. Em 1532 vai ser construída o primeiro engenho do açúcar em São Paulo, que é o engenho dos Erasmus, ainda hoje tombado e um lugar de referência para o período colonial no território paulista, que na época era muito importante. Durante o período espanhol, o açúcar multiplica por 7 a economia do açúcar, mas não vai ser essa a economia principal, vai ser a economia do escravo que trabalha no açúcar, não? E isso vai explodir no Brasil durante o período espanhol. E vai fazer da economia escravista a principal economia do Brasil durante o período colonial até o século XIX. A segunda questão é respeito à fronteira. Você falou dos mapas. Temos que ir na base do Tratado de Tordesillas, 370 léguas a oeste da linha de Cabo Verde, não? Das ilhas de Cabo Verde, é uma linha, na verdade, uma faixa que deixaria, na pior das hipóteses, do lado espanhol, 73% do território brasileiro do lado castelhano. Portanto, essas linhas que você mostrou, nenhuma delas, nem as linhas do lado espanhol, estão bem feitas, não? Porque na época era impossível fazer uma cartografia exata. A longitude não dava para medir. A terceira questão tem a ver com algo que você não falou hoje, mas que está na candidatura e que é uma discussão que estamos tendo faz algum tempo entre lugar e artifício, não? Os fortes feitos adaptados e os fortes feitos com modelos que chegaram da península e que foram aplicados diretamente. Eu vou colocar 2 casos, o Forte de Natal, Reis Magos... António, peço imensa desculpa, mas já estamos a ultrapassar todo o tempo. Então deixa, vou ter que interromper por aqui, falaremos mais tarde. E atenção, que muitos desses fortes, para já não houve o período espanhol, como todos nós sabemos, e na realidade muitos desses fortes são inclusive fundados pelos próprios holandeses, porque nós importámos os inimigos de Espanha na Europa.
E pronto. Mas eu vou passar a palavra, peço imenso desculpa por interromper, mas já estamos aqui assim a ultrapassar todo o tempo. Vou passar a palavra ao César para fechar a nossa tertúlia. Poderemos oportunamente voltar a falar do assunto, garantidamente isto não está fechado. César. Sim. Bom, eu também queria aproveitar e pedir desculpa ao Antônio, tá? Eu sempre gosto de ouvir, eu acho que essa argumentação que ele coloca de contraponto é muito importante, é isso que é a essência da tertúlia. Eu só lamento que ela tenha entrado tão tardiamente, né? Claro. E se ficar muito tempo, a gente se estender demais, eu não consigo editar dentro daquela norma que eu queria, de 1h30 no máximo, né? Então, eu peço muito a você, Antônio, desculpas, e que talvez na próxima tertúlia você venha e você já fica na fila. Você vai ser o primeiro. O assunto pode ser outro. O Rui vai falar para vocês. Antônio, qual era a pergunta da 15 anos atrás? E a gente continua dali, tá bem, querido? Bom, eu não quero me alongar mais. Eu agradeço a todos pela presença. Hoje a audiência, eu esperava, vou ser sincero, que ela fosse maior. Eu acho que o Adler merecia uma casa cheia, né? E tivemos um público que chegou a 40, que é um pouquinho abaixo da média de frequência que nós temos. Mas eu espero que o vídeo tenha essa possibilidade estendida a todos que gostam de ouvir uma boa tertúlia. Muito bem. Vamos ser rápidos. Eu já me despeço de todos aqui, agradeço a presença de todos. Eu vou só voltar para o Rui dizer quem é o próximo palestrante, quem é a próxima pessoa que convidamos, e aí já acabamos. Um bom fim de semana a todos. Então, vamos fechar. Vou só dizer que o título da próxima comunicação vai ser Napoleão, Dom João e o Brasil. Não vou aqui assim fazer grandes comentários, porque estamos muito em cima do tempo. Aconselho, vou antecipar a colocação do resumo da palestra o mais depressa possível num convite, que vamos até antecipar, e que vai ser apresentado por Pedro de Avilés, diplomado em Ciências Políticas, Sciences Po em Paris, economista, mas também um historiador de mérito, que é académico correspondente da Academia Portuguesa Internacional de Cultura, e vamos pôr também o seu currículo, porque, além disso, o Pedro de Avilés digamos assim, um historiador de mérito, reconhecido, e que fez uma editora chamada A Tribuna da História, que tem muitos livros exatamente sobre a parte da história militar portuguesa. Muito boa noite, muito obrigado a todos. Já agora eu não sou tão negativo ou pelo menos tão negativo como o professor César. Eu acho que hoje foi muito bom. Tivemos uma excelente audiência, mas acho que as pessoas agora estão mais no conforto de que vão ter o vídeo já na terça-feira e, portanto, já entram numa fase um bocadinho mais de não entrar ao vivo e ver depois o vídeo no YouTube. De certeza que isto vai representar um aumento nas visualizações do nosso canal no YouTube. Vou começar a ameaçar não colocar no ar o vídeo, hein? Esse aumento. temos que criar aqui assim alguma perturbação. Muito boa noite a todos e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.